Deputado Hélio Negão sofre racismo na Câmara dos Deputados, no seu local de trabalho. Quem foi racista com ele? A esquerda. Vamos falar sobre isso nesse vídeo. Antes eu preciso pedir que você se inscreva, curta, comente e compartilhe. Olha só, o deputado Hélio Negão, deputado de direita, conhecido pela amizade dele com o Bolsonaro, ele foi vítima de ataques raciais. Aí uma discussão, se isso é racismo ou injúria racial, isso é outra coisa. Mas ele foi vítima. Aonde que ele foi vítima? Na Câmara dos Deputados, no local de trabalho dele. Quem fez isso com ele? A esquerda, aquela que diz que defende as pessoas negras. Foi lá xingar ele. Xingou ele de Capitão do Mato. Capitão do Mato é uma ofensa muito grande para quem é negro, porque ela é racista contra alguém que é negro, dizendo que ele negou a sua cor, porque ele está do lado errado. Quer dizer, eles escolhem o lado que o negro deve estar. E a esquerda é isso. A Jojo Todinho, falei há pouco, está tendo uma disputa na justiça. Por quê? Porque ela é negra, então ela não pode ser de direita. O Hélio Negão, segundo ele, foi ofendido por ser negro e por ser evangélico. Quer dizer, a esquerda não admite, e pessoas que xingaram ele eram negras também, mas eles não admitem que ele seja um negro de direita e evangélico. E ainda tem evangélico que acha que a esquerda tem alguma coisa a ver com a gente, né? Não tem, não. A esquerda não tem nada a ver com a gente, a esquerda não tem nada a ver com Deus. Só ver o que eles defendem, né? Historicamente é só ver quem eles são. Só ver, por exemplo, o presidente deles, aonde que ele vai. Não é num culto evangélico. Primeira dama deles, ela não vai num culto evangélico, né? O povo deles, quando vai na igreja, é só na época de pedir voto, tentar ganhar a gente. Agora, quando é para xingar, quando é para ofender, seja evangélico, seja de direita, aí eles estão sempre lá. Então, Hélio Negão, chamado de Capitão do Mato e ofendido no seu local de trabalho. Isso é um absurdo, gente. Isso era motivo para todo mundo ser preso em flagrante delito, lá dentro da Câmara dos Deputados. Porém, a esquerda é covarde, você sabe como ela age. Normalmente, eles estão num bando, alguém grita e você não consegue identificar quem foi. Não individualizando quem foi, você não consegue tomar nenhuma ação, nenhuma atitude, a não ser que seja o tal do golpe, né? Daí não precisa identificar ninguém, mas o resto do direito, no Brasil, você precisa identificar quem cometeu o ato, quem cometeu o crime nesse caso. Outra coisa é a discussão, quando eles xingaram a coletividade ou foi só ele? Veja bem, o Bolsonaro brincou com um amigo, ele falou pro amigo, esse teu cabelo aí deve ter barata. Quer dizer, ele falou, esse teu cabelo, teu, individual, a pessoa, deve ter barata. Eles fizeram uma ginástica para falar, não, ele falou porque o cabelo do cara é nesse formato. E se for nesse formato, representa, é um símbolo da raça, então não é racismo. Para você que não conhece do direito, injúria racial é quando você ofende uma pessoa negra. Racismo é quando você ofende toda a coletividade, quando você fala de todos os negros. Então eles deram um jeito de falar, não, mas é o cabelo Black Power, porque o cara tinha o cabelo Black Power. Então ele ofendeu todo mundo. E aí, condenaram o Bolsonaro. Agora, provavelmente, eles vão dizer, não, ela falou só com ele, não com os negros que são de direita, apenas ele. E Capitão do Mato é uma maneira genérica e geral para se referir aos negros de direita. Assim como chamam ele de cachorro do Bolsonaro, que é um outro absurdo também. Mas eles podem, né? Eles têm salvo-conduto para fazer o que eles querem. Você sabia que lá nos Estados Unidos, pouco tempo atrás, aquele movimento Vidas Negras Importam, e é lógico que toda a vida importa, eu não estou falando disso, estou falando do movimento e não do... O nome é apenas para citar quem é, né? Mas estou falando do movimento. Lá eles emitiram uma nota na qual eles dão a entender que eles não precisam cumprir a lei. Que eles passaram por tanta dificuldade que hoje eles têm direito de passar por cima da lei. Eles não ficam adstritos à lei. Isso em relação àquele jovenzinho que matou a moça ucraniana, que fugiu, que o pai tirou da guerra para salvar a vida, levou para os Estados Unidos e, sem mais nem menos, um cidadão matou ela dentro do metrô e ainda saiu gritando que tinha matado uma vaca branca. Palavras que ele usou. Mas, depois daquilo, ela que fazia parte desse movimento, acreditem, ela morreu. E o rapaz que esse movimento defende, e aí eu não estou falando de cor, estou falando de caráter, ele saiu xingando ela e ainda foi defendido pelo tal do movimento. Eles falaram que eles não têm a mesma obrigatoriedade em relação à lei que os demais têm. Então é assim que eles pensam. A esquerda pensa que a lei não serve para ela. Aí ela xinga, ela faz o que ela quer no local de trabalho, na casa das pessoas, e com eles não acontece nada. Por quê? Porque infelizmente esse país está tomado
no judiciário, no legislativo, no executivo, no dia a dia, em todos os órgãos, por essa ideia maldita e maléfica chamada esquerda.